Olá, está no ar mais um episódio da terceira temporada do Transição Neo-Industrialização, programa da TVT em parceria com a Fundação Itaú Educação e Trabalho, que mostra as iniciativas para recolocar o setor industrial no papel de protagonista no desenvolvimento econômico e social do país. A gente traz aqui a cada programa um tema diferente, um setor diferente da indústria brasileira, mostrando o que há de inovação, de tecnologia, o que é preciso para alavancar ainda mais cada setor e, claro, falando sobre o mercado de trabalho, a formação de profissionais que fazem e vão fazer parte dessa, podemos dizer, revolução. O tema de hoje é cidades inteligentes. É um assunto que envolve muitos aspectos. Para conversar sobre tudo isso, a gente traz aqui o arquiteto e urbanista Maurílio Ribeiro Chiaretti, secretário-geral do Sindicato dos Arquitetos no estado de São Paulo. Ele é também vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, e Carlos Kamienski, que é professor de Ciência da Computação e pesquisador em Cidades Inteligentes da Universidade Federal do ABC. Sejam bem-vindos. Falei o nome certinho de vocês? Tudo certo. Então tá bom. O Transição está no YouTube, @RedeTVT. Lá você pode ver e rever os programas dessa temporada e das temporadas anteriores também. Veja, reveja, curta, compartilhe, comente. Transição é feito para você. A pergunta que a gente faz sobre cidade inteligente é: o que é afinal isso? O que está envolvido na cidade inteligente? Como isso impacta na população, na qualidade de vida, nos serviços públicos, na saúde, na moradia, na mobilidade, na segurança, na sustentabilidade? Cidades inteligentes são definidas por vários conceitos, mas basicamente a gente pode dizer que são cidades em que a infraestrutura se utiliza de soluções para estarem integradas entre os vários setores. Com dados hoje, com tecnologia, pode-se conectar os serviços, os negócios, enfim, o funcionamento da cidade. Mas como a gente tem aqui especialistas, para falar sobre o assunto, nada melhor do que eles para explicar para a gente o que é cidade inteligente. Afinal, o que é uma cidade inteligente? Quais são as tecnologias que estão mais aplicadas à cidade inteligente? Basicamente, não existe um conceito único de cidades inteligentes, mas, como você mesmo mencionou, acredita-se que são o uso de tecnologias e outras questões para aumentar a qualidade de vida das pessoas que moram, principalmente num grande conglomerado urbano como São Paulo. Então, você tem uma série de tecnologias que conseguem viabilizar você usufruir de serviços que antigamente, quando não existiam, elas não eram possíveis. Então, por exemplo, tem uma área que se chama Internet das Coisas, que é basicamente caracterizada pelo uso de sensores e de atuadores. Sensores estão ali captando informações do ambiente, do trânsito, da mobilidade, de poluição e vários outros aspectos, e conseguem oferecer serviços ao cidadão para saber se o ônibus está chegando, se eu devo ir por essa rua, não devo, se está mais poluído ali, se tem se tem enchente num lugar e eu não devo passar por ali. Então, vários tipos de coisas que os sensores podem captar dados automaticamente e podem disponibilizar, então, a população através de uma grande quantidade, digamos, de sistemas computacionais e software, inclusive com o uso hoje em dia, cada vez mais, de técnicas de inteligência artificial para poder fazer previsões para o futuro e para poder fazer análises de uma massa gigantesca de dados e conseguir tomar uma decisão de é isso, não é isso, é aquilo, deveria ser assim, deveria ser assado. Então, a gente tem aplicativos como, por exemplo, eu quero ir para algum lugar, eu pego um aplicativo e ele me diz: olha, você pega o ônibus aqui a tal hora, daí você vai até lá, pega o metrô, vai para lá. Ou então, eu quero ir de carro para algum lugar, pega um aplicativo, entra aqui, vai para lá, vai para cá. Certo. Eu acho que em Santos tem um sistema de monitoramento do transporte público, Santos aqui no litoral do estado de São Paulo, que te informa quanto tempo falta para o ônibus chegar no ponto. Isso é um conceito de cidade inteligente, certo? Isso é um conceito de cidade inteligente, Maurílio, queria que você falasse também. Bom, acho que como o Carlos falou, são vários conceitos de cidade inteligente, O que a gente tem vivido hoje é uma demanda da sociedade por mais tecnologia, E da sociedade como um todo, tanto consumidores como produtores, como a indústria, Então, não tem como a gente pensar em desenvolvimento tecnológico sem a gente ter acesso às tecnologias mais avançadas que estão sendo produzidas, Agora, há uma contradição, porque a cidade inteligente, que é essa cidade nova,
né, que é uma cidade que visa democratizar o acesso à informação, né, e fazer a gestão mais eficiente dos diversos problemas que a cidade enfrenta, né, essa cidade inteligente ela encontra com uma cidade antiga. Né? Então, ela vai encontrar, por exemplo, a gente estava comentando que a CET, né, se utiliza muito de softwares e programas de monitoramento dados, do trânsito. né? Basicamente de dados. Né? Né? São salas gigantes, assim, que são muito capacitadas, tem um corpo técnico muito capacitado para isso, mas a cidade não vai ser inteligente enquanto ela for dependente, no caso do transporte, né, do transporte privado, né, da predominância do automóvel sobre o transporte público. Então não adianta a gente sistematizar, automatizar, né, nesse exemplo aqui, toda a questão do monitoramento do trânsito, se o trânsito ainda é antigo. Né, tem um modelo, né, de realização desse trânsito num modelo antigo. Né, o que a gente vê também na questão do planejamento urbano, né? Então, não adianta a gente ter edifícios que são totalmente automatizados, tecnológicos, fazem o reuso de água, fazem aproveitamento da energia solar. Né? A gente vai mostrar um exemplo já, inclusive. Mas se utiliza, por exemplo, de um coeficiente de aproveitamento, que é a quantidade de construção possibilitada num determinado lote, acima, né, do permitido naquele lugar. Né? Muitas vezes eles conseguem fazer isso com a outorga onerosa do direito de construir. Então, assim, a capacidade daquela infraestrutura instalada, né, da cidade, de colher aquele esgoto, de levar aquela energia, de dar sustentação àquele grande empreendimento, ela fica prejudicada. Né? Então, assim, é inteligente naquilo que a gente está se utilizando das tecnologias, da conectividade, né, da eficiência dentro desse campo. Mas há uma contradição, porque é uma cidade antiga, uma cidade que se construiu muito, com muita desigualdade. Né? Não tem como a gente pensar, por exemplo, que a cidade é inteligente, toda automatizada, se você não tem acesso à água para toda a população, né? Tem que ser ao saneamento, o né? termo que vocês disseram, democratizar, né? Tem que ser inteligente como um todo, né? Não só com relação à questão tecnológica, né? Muito bem, a gente está aqui contextualizando, a gente tem muita coisa para falar sobre cidade inteligente. A gente está falando sobre prédio inteligente, que no Transição a gente vai falar sobre os temas relacionados com a indústria nacional, né? Então, o setor industrial, que papel ele tem na cidade inteligente? Um dos exemplos a gente vai mostrar na reportagem do Bruno Mascarenhas, que é justamente sobre prédio inteligente. Cidades inteligentes precisam de edifícios inteligentes. O Maurílio falou aqui que não basta isso. Mas o Transição visitou uma obra da construtora Patriani em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, para conhecer parte das tecnologias que são empregadas na construção civil, focadas em eficiência, em preservação ambiental, em investimento, em capital humano. A empresa utiliza também de tecnologias até no estande de vendas. É uma verdadeira experiência. A gente vai acompanhar na reportagem e na volta a gente fala sobre o prédio inteligente. Vamos ver. Quando a gente entra num apartamento bem projetado, com fechadura eletrônica, varandas amplas e opostas que permitem melhor circulação do ar e entrada da luz do dia, janelas equipadas com sistema de blackout operadas por controle remoto, um ambiente amplo e bem aproveitado, vem a pergunta: quanta tecnologia foi empregada na construção deste empreendimento? Uma tecnologia usada na obra está no sistema estrutural das lajes de garagem, chamado de concreto protendido. Tem cabos dentro da nossa laje que ela permite estruturalmente você ter vãos livres maiores e otimizar a sua arquitetura na locação de garagens. Outra tecnologia importante utilizada no empreendimento está ligada à circulação de água quente e fria. Trata-se do polietileno reticulado, conhecido por PEX. É uma tubulação hidráulica que ela substitui o PVC padrão. Ela tem uma tubulação contínua, ela faz uso quase que mínimo de conexões, ou seja, você tem uma maior
garantia contra vazamentos. As tecnologias aplicadas na obra estão focadas nos conceitos que envolvem o ESG, uma sigla em inglês que se refere a cuidados com o ambiental, o social e a governança. Na parte de governança, nós temos a parte de mulheres na obra, né? Onde a gente desenvolve mulheres para fazer a atuação, tanto aqui na obra do espetáculo, na parte da instaladora, temos mulheres onde fazem as atividades, né, da instaladora. Nesta obra, 10% dos trabalhadores são mulheres. A mulher, ela acaba sendo um pouco mais detalhista, ela não, talvez não tenha a força física comparado com a do homem, mas na parte dos detalhes, do cuidado, da atenção, ela se sobressai na organização. Então, isso ela agregou nessa parte de instalações. As tecnologias estão também ligadas à preservação ambiental. Temos também parte de painéis solares nas placas solares, né, fotovoltaicas. Temos os elevadores regenerativos da parte de sustentabilidade. Os elevadores regenerativos são aqueles que, ao se movimentarem, geram energia elétrica através de drives de regeneração, compensando parte da energia utilizada em sua movimentação. A fazenda solar é outra medida voltada à preservação ambiental, que geram energia para o próprio condomínio, diminuindo o valor da conta de luz. E aí a gente teve essa primeira no final do ano passado. Então hoje a empresa ela tem essa certificação Great Place to Work. E a gente tem também sustentabilidade nos canteiros, parte de reciclagem de resíduos, temos certificações 9001, 14001. A Patriani também conquistou o selo EDGE, que certifica o compromisso com a sustentabilidade da obra. O empreendimento sustentável, onde ele tem uma economia de 20% comparado com os selos normais, onde não tem esse selo EDGE. Então, na parte de economia de água e de energia. Pensando em economia, preservação ambiental e eficiência, a construtora adotou a metodologia chamada de Lean Construction, ou construção enxuta. Esse conceito surgiu na indústria automobilística no século passado, dentro do sistema Toyota de produção. O Lean está baseado na eliminação de desperdícios, que são 7. Então, movimentação, transporte, defeito, estoque, espera, superprodução e superprocessamento. Entendi. Às vezes o cara produz mais do que precisa e desperdício. Isso, exatamente. Daí a outra equipe fica parada. A construtora utiliza também tecnologia para apresentar aos clientes empreendimentos que ainda não foram construídos. Aqui a empresa criou um test drive de vista. Aqui você vai subindo 360, vai virando. Como que vai ser a garagem? Qualquer lugar que você vai olhar, você vai enxergando a sensação que você está subindo de elevador. Você passa por 3 pisos de elevador, tudo isso é simulação. A partir de aqui, a imagem deixa de ser computadorizada e passa a ser real. Aqui já é a vista da cidade mesmo, São Bernardo do Campo. Agora, a surpresa que eu queria falar. Você comprou um apartamento no último andar, então você quer ver a vista que tem no 27º andar. Aí você aperta aqui, essa vai ser a vista. Se você quiser ver a vista que vai ter o 2º andar, se aperta o botão, você vai ter essa vista. É fantástico. Há também outras tecnologias empregadas para a venda dos apartamentos. As maquetes são enormes e o sistema de elevação mostra aos clientes como será a área comum embaixo da torre. Por exemplo, na Torre B eu vou ter o salão de festa, o salão de jogos. Na Torre A eu tenho um fitness com espaço yoga integrado. Muito bem, a gente vê um exemplo aí, né, que a gente estava conversando de um prédio inteligente. Aí o Maurílio até estava falando, né, porque não adianta nada você ter um prédio inteligente se o outro prédio ao lado não é inteligente, se isso não está
enfim, democratizado, se não tem para todo mundo, e até mesmo esses prédios inteligentes, eles utilizam muito da infraestrutura que falta para outras. O que acontece? Como é que vocês enxergam isso? É falta de gestão? É falta de iniciativa? Como é que vocês veem essa situação? Vou começar por você, Carlos. Há uns 10, 15 anos atrás, quando se começou a falar de cidades inteligentes, principalmente na Europa, eles estavam mais avançados, querendo integrar tecnologias e questão de sustentabilidade. Então, as pessoas estavam assim com muita euforia, não, vamos tornar as cidades mais inteligentes, mais sustentáveis, mais agradáveis, uma maior qualidade de vida para os cidadãos. Mas daí você começa a fazer experimentos, né, com estacionamento inteligente, com mobilidade, com poluição, com etc. E daí você começa a se deparar com esses problemas que o Maurílio falou, que a cidade ela é, digamos, velha, né? Ela não está ainda preparada. Em alguns setores aparece um prédio ali, todo automatizado, aparece outro prédio ali, aparece uma rua aqui, aparece tal, mas a cidade como um todo, ela ainda é muito antiga. Então, isso aí tem muito a ver com planejamento urbano e tem a ver com a questão de decisões, diria até políticas e da sociedade, de você avançar com todas essas questões sociais e de sustentabilidade que permeiam todo esse meio, né? Porque a tecnologia, às vezes, ela está pronta, mas você não consegue aproveitar totalmente a tecnologia porque ela não é adotada em todos os lugares. Dá um exemplo de algo que ainda não é realidade, mas que existe muita pesquisa em cima, que é a questão de veículos conectados, veículos autônomos e conectados, né? O que seria isso? Seria, por exemplo, você entra na rua, numa autoestrada, em algum lugar assim, e você perde o controle do seu veículo, ele vai muito rápido, que daí diminui trânsito, diminui poluição, diminui acidentes, porque não tem mais tal. Mas para que isso ocorra, né, primeiro que as pessoas têm que concordar, depois que tem que ficar totalmente seguro, ou seja, não vai acontecer nenhum acidente causado pela própria tecnologia. Mas depois que todos os veículos têm que participar disso. Quer dizer, se você tem veículo que não participa, já não funciona. Então, quer dizer, tem certas características, tem certos benefícios para a sociedade que a tecnologia poderia proporcionar, que eles só vão ocorrer quando tiver uma adoção em massa. Aí a gente está falando de uma questão cultural, eu acho. Até, exatamente, né? Até tem a ver também, né, por exemplo, os veículos. Quantos veículos que tem antigo? Como é que você faria com esses veículos? Então, eles não poderiam circular em certas áreas da cidade, que seriam permitidos só para os veículos novos. Talvez essa transição levaria décadas para ocorrer. E aí eu vou fazer até uma meia-culpa, assim. Eu tenho um carro que ele não é novo, ele é antigo e eu adoro dirigir, adoro ter o controle. Não consigo conceber a ideia de ele dirigir sozinho para mim. Tem muito isso, né? Por isso que a gente fala que é cultural. Faz parte de todo mundo, deveria, né? Ter toda uma mudança de mentalidade das pessoas, né, Maurílio? Na verdade, tem a questão da mentalidade não só das pessoas, mas principalmente das grandes corporações, né, do mercado. Porque a gente estava vendo o exemplo que foi mostrado, né? E aí eu estava observando, porque assim, uma construção inteligente, né, ela tem que ser concebida desde a sua fundação. E não só nos sistemas tecnológicos. Então, vamos pensar que o que é inteligente não é só aquilo que está restrito à tecnologia. Então, aí a gente cai naquilo que você tinha falado antes, que ela precisa do antes, né? De ser construída, ela precisa já vir de outras soluções inteligentes. E o modelo construtivo que a gente tem, né, é baseado muito no concreto armado, né, no tijolo, né, ou tijolo cerâmico ou tijolo de concreto, que utiliza cimento, que é extraído, né, de uma maneira muito predatória do meio ambiente e que vem de longe, né? Então, se a gente adota, por exemplo, sistemas tecnológicos de monitoramento, automatização, etc., mas ainda constrói a estrutura que a gente chama na nossa área da construção no molhado, né, que é uma estrutura que usa muita água, tem que fazer o cimento, é muito artesanal, né, tem um trabalho, o trabalhador ele sofre mais, ele carrega mais peso, né, ele se desgasta muito mais ali, colocando bloco por bloco. Então, se esse processo construtivo não é industrializado, inteligente, mais seco, mais leve, mais rápido, né, tudo o resto são adereços de automatização do imóvel, né? Então, acho que a gente tem que olhar realmente assim, no conjunto daquilo que seria de fato inteligente, né, e não só com os aspectos da tecnologia. Certo.
Mas com o que a gente tem hoje, você considera iniciativas como essa positivas? Tem que ter, por exemplo, prédios inteligentes já começando a serem produzidos, enfim, sendo feitos, ou deixa como está? O próprio programa Minha Casa Minha Vida, né, ele prevê inovação tecnológica, utilização, né, de energia solar, reuso e tratamento, né, de água de esgoto. Então, isso dentro do programa do governo federal já há uma previsão de incentivo desse tipo, né? Agora, a gente está, por exemplo, com um projeto na cidade de Tiradentes, do programa Minha Casa Minha Vida Entidades, 894 unidades e pretendendo fazer de um modelo industrializado, né? Só que a base industrial do Brasil na área da construção civil é muito antiga, que é isso que a gente estava falando. Então, a gente precisaria trazer equipamentos tipo esteiras, né, robôs que fazem uma produção, né, pré-fabricada, que possa ser em larga escala, e esses equipamentos não tem no Brasil. Ele vai estar na Alemanha, vai estar na China, vai estar em outros lugares. Então, a gente tem uma dependência tecnológica, né, da automatização, da robotização, para conseguir sair daquele modelo arcaico. Né? Então, realmente, precisamos de bastante investimento nessa área. E aí é que entra a industrialização, neo-industrialização que a gente está falando, que é uma tentativa hoje no Brasil, que há essa iniciativa, a gente não pode negar, de tornar a indústria, inclusive desenvolver essas tecnologias, né? A gente já falou em outros programas aqui a respeito de importação de tecnologia, mas é importante até para a nossa soberania, a soberania do Brasil, que a gente tem essas tecnologias. No próximo bloco a gente vai ver como o mercado de trabalho e a formação de novos profissionais dialoga com as cidades inteligentes. A gente volta já. O Transição está de volta falando da mais pura transição, da era analógica para a era digital. É isso que deve acontecer no futuro. As cidades inteligentes exigem soluções inteligentes. E tem que ter um ponto de partida, tem que ter gente para pensar isso. Aqui com a gente tem duas dessas pessoas que estão pensando isso. O arquiteto e urbanista Maurílio Ribeiro Chiaretti, que é secretário-geral do Sindicato dos Arquitetos no estado de São Paulo. Ele é também vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos. E o Carlos Kamienski, que é professor de Ciência da Computação e pesquisador em cidades inteligentes da Universidade Federal do ABC, da UFABC. Na próxima reportagem, o Bruno Mascarenhas vai mostrar para a gente um pouco do que se ensina sobre o assunto. Ele visitou o INSPER, que é um instituto de educação sem fins lucrativos, dedicados também a pesquisas. Lá eles têm um curso voltado justamente ao conceito de cidades inteligentes. Engloba planejamento, moradia, tecnologia, meio ambiente e vários outros temas relacionados à cidade inteligente. Vai lá, Bruno. Luciane Virgílio é arquiteta urbanista e professora líder do curso de Planejamento Urbano e Regulações das Cidades. Como é que a gente pode criar regulação que permita um planejamento ordenado, que proteja o meio ambiente, que traga benefícios para a sociedade, mas que também permita o crescimento dessas cidades? O curso atrai interessados de diversos setores, que possuem interesses diferentes, proporcionando um ambiente rico de ideias. A gente tem muitos alunos da gestão pública, muitos alunos da iniciativa privada e temos bastante gente também que participa que é do terceiro setor. Existem também participantes que são líderes comunitários, então assim, isso cria uma riqueza nas discussões porque traz verdades e realidades de todas as esferas. E a gente tenta sempre colocar numa cesta única e é muito interessante porque uma pessoa pode conhecer as dificuldades da outra e os objetivos da outra, e isso vai trazendo muita riqueza nas discussões. Um dos pontos importantes abordados no curso é a questão dos planos diretores dos municípios. Em 2001 foi aprovado o Estatuto das Cidades, que estabeleceu que cada município deveria ter seu próprio plano diretor, que passaria por ajustes durante os anos. Mas a pandemia da Covid-19 influenciou ou acelerou a necessidade de alterações nos planos diretores. No momento pós-pandemia, a gente teve uma alternância de usos e costumes da sociedade muito significativa num curto espaço de tempo. Então, grande parte dos municípios que ainda não tinham alterado os seus planos diretores, eles sentiram a necessidade de alterar. Então, o curso nasceu nessa ocasião, onde a gente queria trazer essas discussões para dentro da universidade para poder estar discutindo, né, como é que a gente pode propor regulação
sem criar um excesso de burocracia ou de um emaranhado de legislação que inviabilize a implantação da cidade pretendida pela sociedade. O curso de Planejamento Urbano e Regulações das Cidades foca na questão da ocupação planejada de territórios urbanos de todas as dimensões. A gente quer também pegar aquele território pequeno, com poucos habitantes, e falar, escuta, como é que você vai planejar aqui para evitar os problemas que a gente já conhece em grandes metrópoles? Quando se fala em plano diretor, vem à mente o conceito cidade inteligente, com planejamento urbano, que utiliza tecnologias para facilitar soluções de problemas, alta qualidade dos serviços nos setores de mobilidade, saúde e educação. Mas, sem o autoconhecimento, a ideia de cidade inteligente não vira. Uma cidade inteligente é uma cidade que tem capacidade de gestão dos seus dados. A gente pega cidades que representam, às vezes, o 7º maior PIB do Brasil, perdem para grandes capitais brasileiras, que não têm dados, como, por exemplo, quantidade de famílias que moram em lugares de vulnerabilidade, que não têm dados da quantidade de crianças que não têm acesso à escola. Um município que não tem governança de dados ou que não tem dados, eu acho que é difícil de você regular ou planejar esse município. Como que vai ser esse município daqui a 30 anos? O que a gente vai propor para ele sair dessa situação, se ele não sabe qual é a situação dele? A professora Luciane Virgílio ressalta a importância de se planejar o crescimento das cidades para evitar os erros já existentes em diversos municípios brasileiros. É aí que a gente pensa, junto com o município, né, deveria ser a 4 mãos com os municípios, nas interligações viárias e no que a gente pode chamar de mobilidade ativa, né, que é o tamanho das calçadas que você gera. São calçadas que são acessíveis, espaços para ciclovia, corredores de ônibus. Então é neste momento que você cria esses espaços, para não ter que fazer o que hoje é muito difícil da gente fazer nessas grandes cidades, que é pegar o que existe, que não foi pensado nesse sentido, e adaptar. Pensar um pouco mais na escala humana, não numa proposta rodoviarista, que foi o que fez a gente chegar onde a gente chegou, né? A falta de planejamento pode causar problemas de difícil solução, como as ocupações irregulares, sem planejamentos, favelas, comunidades carentes, muito comuns nas grandes cidades brasileiras. O que eu acho difícil são os territórios já ocupados, principalmente das grandes metrópoles, porque a gente não tem espaço para correção, né? E, de fato, é onde estão os empregos e é onde as pessoas precisam morar. Então, assim, eu acho que o maior desafio é como equacionar o que a gente fez de errado. Uma maneira de melhorar a implantação de planos diretores é a desburocratização dos procedimentos para agilizar a aprovação de projetos. Enquanto em Nova York, por exemplo, uma cidade com tamanho e instrumentos urbanísticos semelhantes aos de São Paulo, a aprovação de um empreendimento é feita em, no máximo, 6 meses. Na capital paulista, a história é bem diferente. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, você chega a demandar 4 anos para fazer a aprovação disso. Então, assim, não é burocratizar, porque eu acho que quem está pagando essa conta pelo excesso regulatório e pelo excesso de subjetividade de como isso é conduzido, é a própria sociedade, porque quando se lança um espaço novo, muitas vezes ele já não retrata mais a demanda da sociedade, porque se passou tanto tempo no processo de licenciamento que já não faz mais sentido, né, aquela tipologia que foi lançada para a sociedade. A reportagem ela dá, acho que gancho para a gente falar sobre diversos aspectos, né? O que me chamou a atenção aqui foi que ela falou que as cidades vinham sendo pensadas até então, ou foram pensadas durante muito tempo, para serem rodoviárias, né? Ou viaristas, foi o termo que ela usou. E, obviamente, isso tem a ver com a indústria automobilística no Brasil, que sempre foi um carro-chefe da indústria nacional. Hoje em dia existe um outro conceito sobre a indústria. Óbvio que a indústria automobilística ela ainda
tem um certo protagonismo, mas ela própria está se regenerando, está se reformulando a partir da eletrificação dos carros, enfim. E o programa Nova Indústria Brasil, ele tem um conceito, inclusive a gente fez um programa, uma transição aqui sobre eletromobilidade e tem a ver com isso, né? Com a eletrificação do transporte público, ou seja, essa iniciativa de reindustrializar o Brasil, né, de tornar a indústria brasileira protagonista no desenvolvimento econômico, tem muito a ver com o social, tem foco no social justamente com o foco no investimentos para a eletromobilidade no transporte público. Isso faz parte de uma organização de uma cidade inteligente, não é, Maurílio? Com certeza, eu acho que é um dos aspectos, né, a questão da energia elétrica, né, da melhoria do transporte público, que a gente estava falando do modelo de cidade, né? Então, acho que é fundamental a gente ter esse tipo de investimento, né? Agora, assim, o que me chamou a atenção dentro do programa é que a gente, a todo momento, está questionando se falta planejamento urbano ou se não falta planejamento urbano, né? Na verdade, assim, o Brasil é um dos países que mais tem legislação urbanística, né, e das mais avançadas do mundo, né? A gente tem o Estatuto da Cidade, que se desembocou aí nos planos diretores, né? Tem legislação de planejamento habitacional, de saneamento, de mobilidade, né? O que falta, na verdade, é uma aplicação dessa lei, né? Por quê? O que acontece? Essa lei ela não se aplica numa cidade neutra, ela se aplica numa cidade em disputa, né? E há uma predominância da propriedade privada no mercado né, da construção civil para extrair renda dessa cidade. Então, há uma valorização constante dos imóveis. A gente nunca vê um imóvel desvalorizar. Sempre valorizar e é utilizado, inclusive, como patrimônio, uma forma de uma aposentadoriazinha para aqueles que conseguem ter um lotezinho, um aluguel e etc., né? Porém, o que leva as pessoas aí na favela não é a falta de planejamento, é o salário baixo. É a renda. Porque se a renda fosse suficiente para adquirir uma casa formal, dentro do mercado formal, né, ele não estaria na favela, não estaria debaixo do viaduto, estaria dentro de uma casa formal, né? Então, esse modelo a gente não pode colocar só dentro do Estado, da aprovação de projeto, da burocracia, a dificuldade de resolver a questão da moradia, por exemplo, do saneamento para todo mundo, né? Então, é a questão da distribuição realmente de renda, né? É uma questão econômica, antes de tudo, para que a gente possa, de fato, ter uma cidade inteligente. Muito bom. Tem uma questão que eu acho importante com relação a isso, é você equacionar, por exemplo, a adoção de novas tecnologias, que quando elas estão disponíveis, elas têm uma adoção, digamos, mais fácil, porque elas não dependem da cidade. Por exemplo, pega um aplicativo que ele tira do congestionamento e ele dá a rota. Waze, por exemplo. Por exemplo, ou outros aplicativos. Google Maps, enfim. Isso, esses aplicativos que as pessoas conhecem. É muito bom para quem está usando. Estou dirigindo o meu carro, eu saio do congestionamento, né? Você está num lugar no centro de São Paulo, sai tirando do congestionamento. Agora, as cidades continuam a se adensar cada vez mais. Onde tinha uma casa, onde tinha um comércio, de repente sobe uma torre residencial ou comercial. O que vai acontecer? O fluxo de veículos ali vai aumentar muito. Não tem um planejamento para ter, ou deveria ter, mas não tem. Para ter, por exemplo, transporte público adequado ali. Então, aquelas pessoas elas vão usar muito mais o veículo particular. O que vai acontecer é o seguinte, embora seja fácil de você, fácil em termos, fácil porque não depende da cidade, por exemplo. Aquilo que é só digital, né? Um smartphone, um aplicativo para o smartphone, algo que está lá na nuvem, comunicação 4G, 5G, isso é mais simples, não depende da cidade. Quer dizer, algo que é mais fácil de fazer, só que não vai ter aplicativo no mundo que vai conseguir lhe tirar de um congestionamento quando o adensamento, a quantidade de veículos for muito superior porque foi criado um adensamento. Então quer dizer que tem uma competição assim, né? Tem uma competição entre esses dois lados. Eu consigo, por um lado, fazer algumas coisas que não dependem da cidade, por outro lado, a cidade parece que fica forçando cada vez mais aqueles problemas a eles serem aumentados por vários interesses que já foram mencionados. Existem vários interesses que levam
a essa situação. E aí eu vejo o mesmo conceito, né, que o Maurílio falava agora há pouco a respeito do prédio inteligente, né, que a solução inteligente ela tem que vir de antes, né, do prédio. No caso do trânsito, por exemplo, tem que vir de antes também. Então, se você vai construir uma torre, você tem que modificar a área viária, já que, enfim, ela já está lá, né, e aí na própria reportagem se diz, né, que precisa se adequar, né? O que se tem hoje, você não está partindo do zero. Bom, mas a gente falou no bloco anterior sobre mercado de trabalho, eu queria retomar isso. Carlos, como é que funciona o curso da UFABC? O que ele ensina? Ali ele forma profissionais para lidar com cidades inteligentes? Assim, se eu entro num curso desse, eu imagino que mercado de trabalho? Hoje em dia, por exemplo, na área de ciência da computação, na área de tecnologia da informação, né? Está havendo um boom, ainda está. Então, por conta da recente transformação digital, por conta da introdução aí cada vez mais de inteligência artificial, isso está gerando uma demanda grande. A UFABC tem um projeto pedagógico que, por exemplo, os alunos entram num curso de ciência e um bacharelado em ciência e tecnologia, e eles podem escolher para onde que eles vão. Eles vão cursando disciplinas e vão escolhendo. Então, se alguns anos atrás tinha uma outra vertente, de uns anos para cá, áreas de computação cada vez são mais escolhidas para os alunos. E por que eles estão escolhendo? Justamente porque tem mais empregos. Cada vez que você tem um aplicativo que para um usuário é só um aplicativo, para você fazer ele funcionar, seja de uma corporação ou seja do setor público, tem toda uma infraestrutura de comunicação e de software que roda aqui no aplicativo. A gente só vê o nosso lado que vai instalar, mas tem muitos sistemas, tem muitos programas que rodam em vários lugares, que tem que estar executando para funcionar, né? Então, às vezes, você quer falar no celular e não está funcionando, mandar uma mensagem. Às vezes é um problema que deu lá num software que está sendo executado numa torre de comunicação em algum lugar. Então, isso abre perspectiva, em termos de mercado de trabalho, essa transformação digital e, por consequência, o que ela possibilita fazer nas cidades, isso desde a construção do prédio até o uso de um aplicativo que ele tira, né, de congestionamento ou de mobilidade urbana, quer dizer, gera muitos empregos. Então, assim, em termos de emprego, gera muitos empregos para a gente que vai trabalhar, né, que são chamados de desenvolvedores de software, programadores ou analistas, cientista de dados. Agora esse é um termo que está na moda, né, ciência de dados, que é basicamente a análise dos dados. As cidades, por exemplo, estão gerando muitos dados. Como é que você interpreta esses dados? Às vezes as cidades elas têm os dados, mas só que eles não estão adequados, não estão processados, não estão transformados e não estão analisados de maneira suficiente. Porque depois que você tem uma quantidade imensa de dados, você não consegue mais analisar aquilo manualmente e por planilhas e etc. eletrônicos, você não consegue mais. Você precisa de um software capaz de tentar extrair o conhecimento que está ali dentro e dizer, olha, o que está acontecendo é isso. Né? Claro, sendo analisado por pessoas. Então, isso gera uma infinidade de empregos. Então, do ponto de vista de emprego, toda essa tecnologia, toda essa possibilidade de digitalização, de transformação digital, gera um interesse dos alunos, por exemplo, que estão ali querendo se qualificar, entrar no mercado de trabalho, e gera esses empregos que a gente está vendo aí nessa área. Então, por esse lado, realmente é bastante interessante. Muda a realidade do arquiteto também? Mas calma, Maurílio, você me responde no próximo bloco, porque a gente vai voltar aqui no Transição, voltando a falar sobre o mercado de trabalho e falando sobre a tecnologia aplicada às cidades inteligentes e como o setor industrial dialoga com esse futuro. Fica aí que a gente volta já. E a gente já está de volta com Transição Neo-Industrialização, falando sobre cidades inteligentes. Hoje recebendo o arquiteto e urbanista Maurílio Ribeiro Chiaretti, que é secretário-geral do Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo, também vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos, e o Carlos Kamienski, que é professor de Ciência da Computação e pesquisador em cidades inteligentes na UFABC.
A gente vai fazer aqui um resumo do que está envolvido, mas eu só vou segurar um pouquinho, porque eu queria saber, já que a gente terminou o bloco anterior falando sobre mercado de trabalho, sobre profissões, o que é possível, o que tem aí no radar no futuro, eu queria saber do Maurílio, né? A arquitetura mudou ao longo do tempo com o conceito de cidades inteligentes. Hoje um arquiteto, ele tem, vamos dizer assim, vou fazer um curso de arquitetura, já é voltado para isso. Como é que é essa realidade hoje da arquitetura? Olha, mudou bastante, né? Na verdade, quando a gente elabora um projeto, são vários projetos que devem ser compatibilizados, né? Então tem um projeto de estrutura, com alvenaria, com sistemas, né, hidrossanitários, sistemas elétricos, sistemas digitais, câmeras. Então cada elemento, né, cada componente, né, que venha mais para as construções residenciais ou comerciais, eles têm que estar previstos no projeto, né? Então, com certeza, isso tem mudado bastante, né? A gente tem evoluído bastante na questão dos softwares ligados à área da arquitetura e engenharia, né? A própria FNA tem uma política de divulgação de softwares livres dentro dessa área, que são softwares mais acessíveis para o profissional arquiteto e urbanista conseguir trabalhar, né, e dividir, né, esse arquivo com outros programas, que é o que a gente chama de sistema BIM, que é um sistema que compatibiliza todas essas áreas do conhecimento de um projeto, né? Então, enquanto eu, por exemplo, arquiteto, estou desenvolvendo um projeto, pode ter um engenheiro sanitário já desenvolvendo, né, a questão sanitária no mesmo projeto, online, de outra cidade, né? E isso tudo sendo compatibilizado no sistema, levantando possíveis conflitos, que os sistemas, por exemplo, sanitário possa ter com a estrutura, levantando custos, materiais e até o 3D de como está ficando essa edificação. Então, com certeza, sim, o mercado muda bastante, muda a nossa prática, né? E aquilo que a gente estava falando, se a gente quer uma cidade inteligente, a gente tem que ter mais planejamento, né, na etapa de projeto. Então, com certeza, a gente vai demandar mais arquitetos também, engenheiros nessa área. E você como sindicalista, claro, olha sempre o lado do trabalhador. Você estava dizendo isso, inclusive, aqui, antes da gente começar a bater esse papo aqui, né, a gravação. E aí, assim, a gente tem um programa Nova Indústria Brasil que tem esses focos, né, de geração de emprego, geração de renda para o desenvolvimento do Brasil. Como é que você vê isso? É uma iniciativa positiva? Não é? Ainda falta coisa para fazer? Muito positiva, eu acho que a gente está até um pouco atrasado nisso, né? Que é aquilo que a gente estava falando, se a gente quer ter um processo completo de cidade inteligente, desde a produção daquela edificação, daquela matéria-prima que é utilizada, de onde essa matéria-prima vem, né? Qual que é o impacto ambiental que isso tem, né? Então a gente depende realmente da indústria, do avanço tecnológico. O problema é que se a gente quiser fazer, por exemplo, uma moradia hoje industrializada, a gente depende de equipamentos estrangeiros, né? De maquinários estrangeiros, da Alemanha, da China, são maquinários que a gente não tem acesso aqui. E acho que com esse programa do governo, né, os empresários, enfim, poderão ter acesso à adquisição desses equipamentos, ou até com investimentos públicos em universidades que a gente possa ter o nosso próprio equipamento, né? Porque se a gente, por exemplo, vai fazer uma nova linha de trem, a gente tem que... vai fazer uma perfuração no solo, a gente precisa de equipamentos que muitas vezes vêm de fora. Então, essa dependência tecnológica a gente tem muito a avançar e o programa é muito bem-vindo para que a gente possa superar isso. Muito bem, a gente está falando bastante aqui no Transição, aqui nesse programa sobre as cidades inteligentes, falando sobre dados, né? A gente viu alguns exemplos nas reportagens, o Carlos já falou, o Maurílio também falou sobre dados que são essenciais no conceito de se fazer uma cidade inteligente. O Carlos, inclusive, deu exemplos, né? Ali na reportagem do INSPER, falava, inclusive, sobre você ter dados a respeito da distribuição da população, né, de camadas da população. Por exemplo, a gente teve em Recife deslizamento de terra porque tinha muita gente concentrada num ponto em que era área de risco. As próprias enchentes no Rio Grande do Sul também, talvez a questão dos dados pudesse evitar uma tragédia maior,
né, como aconteceu lá. Então, aí a gente traz esses dados para a questão da indústria, né, seguindo aqui no que a gente está conversando com o Maurílio, que o Maurílio estava falando sobre a reindustrialização. Você usando dados hoje, você incentiva a indústria a, por exemplo, ou você demanda a indústria, por exemplo, fazer os equipamentos que hoje vêm da Alemanha, que vêm da China, e que possam, dentro do contexto de cidade inteligente, evitar inclusive problemas que eu citei agora, não? Como é que os dados influem na indústria, na produção industrial? Nesse mundo digital em que eu tenho dados, né, quer dizer, a matéria-prima são os dados. Então você tem os dados, você consegue trabalhar em cima deles. E tem muitas áreas em que você precisa de construção, de maquinário e tal, mas outras que você precisa de softwares que tratam os dados. Então, então nesse sentido, né, você ter capacidade de você desenvolver as soluções que combinam máquinas, né, que a gente chama hardware e software, para dar uma certa autonomia para o país, que consiga analisar os seus dados e consiga desenvolver uma indústria que forneça as soluções mais adequadas para o país e também consiga, inclusive, competir internacionalmente, ela é essencial. Por exemplo, eu tenho trabalhado também com a área de agricultura, usando a internet das coisas. Então, o Brasil é uma potência na agricultura mundial. Mas uma preocupação é assim, e nós vamos ficar comprando a tecnologia de agricultura lá de fora só para poder explorar o solo e plantar aqui, ou nós vamos desenvolver também uma indústria nacional na área de equipamentos e softwares, e o que se chama de plataformas, etc., integradas de tecnologia, envolvendo hardware, comunicação, software de maneira integrada para você poder dar uma solução? Seria o ideal que nós virássemos uma potência também em produzir as próprias tecnologias que permitem você explorar a agricultura, permitem criar cidades inteligentes. Quer dizer, eu acho isso aí essencial. Já houve algumas iniciativas, mas pelo jeito elas não tiveram continuidade. Eu gostaria de pensar que o país vai investir em desenvolver, porque para alguém que é da área de tecnologia e depende sempre de equipamentos importados, sempre de tecnologia importada, você gostaria de ver sendo produzido aqui, né? A gente faz pesquisas, às vezes na universidade, que você tem soluções, só que elas não estão prontas para ser vendidas, não é o papel da universidade. Tem que ser colocado no mercado, né? Para ter a adoção do mercado por uma empresa, por alguém que vai produzir aquilo. Então, seria muito interessante que tivesse essa continuidade. Né? Você desenvolve, olha, agora eu acho que eu sei como fazer. Mas alguém tem que pegar essa ideia e desenvolver, e não só ficar importando lá de fora. Bem, na verdade, como cidadão brasileiro, a gente pode dizer que o Brasil, durante os últimos anos, ele simplesmente deixou a ciência, seja ela em que área fosse, de lado, né? Não deu, assim, o devido valor que deveria ter sido dado. O que a gente vê que está sendo feito agora, inclusive no desenvolvimento de tecnologia é um dos preceitos, né? Um dos conceitos do programa Nova Indústria Brasil, não é, Maurílio? Sim, e com relação aos dados, né, o mercado ele é movido pelos dados hoje em dia, né? Então, os investimentos eles são baseados nas informações que são coletadas dos consumidores, da gente. Então, a gente, se passar em frente ali na nossa timeline ali do celular, uma impressora, a gente clicar, a gente vai ver um monte de propaganda de impressora. Então, isso é o mercado se utilizando das informações, dos dados, das pesquisas, né, que a gente faz, o caminho que a gente está fazendo na cidade, os lugares que a gente está visitando, tudo é colhido, como o professor colocou, né, é tratado e as decisões das grandes corporações são baseadas nessas informações hoje em dia, né? Muito bem. Agora, sem querer entrar no mérito enfim, fazer julgamento de gestões nem nada, a gente tem várias cidades que estão entrando nesse conceito ou tentando buscar esse conceito de cidade inteligente, mas se esbarram em todos os problemas que a gente conversou aqui. Qual é o caminho para isso? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas eu queria só dar uma reforçada. Qual é o caminho para uma cidade ela poder oferecer essas soluções inteligentes? Ela passa por onde? Olha, eu acredito que passa pela democratização, né, do acesso à informação, à renda.
né? Porque seguramente quem tem acesso a uma renda melhor tem acesso a equipamentos, a internet, né? Acesso a esse mundo que a gente está falando. Então, assim, se a gente pudesse se utilizar, né, dessa tecnologia para fazer uma gestão mais participativa da cidade, para que as pessoas pudessem opinar e decidir mais sobre como os rumos que a cidade está tomando, as obras prioritárias, os problemas que estão acontecendo, né? Então, eu acho que quando... Você está falando sobre soluções democráticas, assim, desculpa só te interromper, mas a gente pode incluir aí a solução democrática. Você falou sobre grandes corporações, inclusive, que as soluções, quando eu vou construir um prédio, eu tenho que pensar numa solução para quem eu vou vender o apartamento, mas eu tenho que pensar também uma solução para o bairro, para quem vai passar por ali. Uma solução para a cidade como um todo, né? Porque por mais que o apartamento, que aquele prédio busque uma autossuficiência, ele ainda depende do sistema público de transporte para as pessoas que vão trabalhar ali, chegar ali. Depende do sistema público de tratamento de esgoto, porque o esgoto vai ter que ser jogado em algum lugar, levado para algum lugar, da distribuição de água, da energia elétrica. Então, desde a decisão, se a gente vai ter uma segurança energética, se a nossa energia vai ser produzida, né, com interesse público ou com interesse privado, interfere num conjunto, né, de acesso das edificações que vão acessar a essa energia. Então não adianta o prédio ser alto, moderno e ainda depender da energia atrasada, né, e depender de um processo que não democratiza o acesso, por exemplo, à energia. Né? A gente vê, por exemplo, casas em favela, que não tem saneamento, mas tem a ligação ali do postinho de luz e pagando absurdos de energia. Então eu acredito que se a gente não democratizar, né, e não defender o interesse público, né, dentro desse campo da tecnologia, da cidade inteligente e tudo mais, a gente está falando só de um selo, né, de mercado que pretende aí vender novos produtos imobiliários. Acho que a gente não passa disso. Certo. Maravilha. A gente está caminhando aqui para o fim do programa já. Eu só queria fazer uma pergunta bem rápida para vocês. Apenas uma palavra. Cidade mais inteligente que você já viu até hoje, qual é? Nossa. Não precisa nem dizer por quê. Uma. Eu não... É difícil, viu? É difícil. Das cidades que mais se utiliza de tecnologias, com certeza é São Paulo. Né? A gente tem aí... por conta do recurso que São Paulo tem. São Paulo é a capital econômica do país, das principais capitais do mundo. Né? Então, as novidades chegam aqui, são implantadas aqui e a cidade tem capacidade, né, de investir nessa tecnologia. Agora, se a gente pensar que inteligente não é só tecnologia, né, não é só informática, não é ser uma cidade para pessoas, cidade para o meio ambiente, uma cidade, né, que dá acesso aos bens mínimos necessários para a gente sobreviver, a água, a moradia, o saneamento, né? Então, acho que São Paulo não estaria na frente, não. Acho que pequenas cidades, que às vezes até tem uma dificuldade de investimento tecnológico, mas tem uma qualidade de vida melhor, acho que isso é mais inteligente. Você? Eu vou citar, não teve muita experiência, mas Londres, né, na Inglaterra, tem um sistema de transporte público de metrô e de trem e de ônibus, todo interconectado, uma malha enorme. Quer dizer, você não precisa ter um veículo próprio lá. E para você saber como andar naquele sistema, há 15 anos atrás você precisava, não, eu pego aqui, vou para lá. Hoje em dia você pega um aplicativo que tem dados que são colocados públicos, são vários aplicativos que têm acessos, né, através de algo chamado API, quer dizer, você vai lá e se conecta e você busca aqueles dados e ele te diz exatamente, olha, você vai sair agora, você pega o trem, pega o ônibus, não, você vai sair daqui a 5 minutos, daí você já pega diferente, porque ele já sabe que tem um trem, um ônibus e tal. Quer dizer, isso dá uma inteligência de transporte público para você sair de um lugar, chegar no outro e ir muito rapidamente. Eu diria, diminui bastante o fluxo de veículos, inclusive eles têm aquelas restrições no centro das cidades para passar veículos. Eu acho que isso torna, inclusive, bem mais democrático, porque todo mundo pode pegar o transporte público muito facilmente e você pegando o transporte público, você não está, digamos assim, gerando incômodo na vida dos outros, gerando poluição ali na rua, etc. Dinamiza a vida, facilita a vida. Facilita a vida bastante.
Carlos, Maurílio, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Transição. Infelizmente, a gente está no fim do programa aqui. No Transição, hoje a gente falou sobre cidades inteligentes, então eu agradeço aqui esses dois especialistas que falaram muito bem sobre cidades inteligentes, deram uma aula para a gente. Agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Então, Carlos, Maurílio, obrigado pela participação, obrigado a você também que nos acompanhou. Transição está no YouTube, não esqueça, @RedeTVT, marca a gente lá como favorito e a gente se fala no próximo episódio. Até lá!